da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará, acrescenta o artigo 32, item A, da Lei número 7.442, de 2 de julho de 2010. Altera a Lei número 8.030, de 21 de julho de 2014, e revoga dispositivos da Lei número 5.351, de 21 de novembro de 1986, e dá número 7.442, de 2 de julho de 2010, parecer favoráveis das Comissões de Justiça, Finanças e Educação, em reunião conjunta, com emendas ressalvada ao plenário da Casa. Portanto, deputados que são favoráveis à aprovação da matéria permaneçam como estão. Deputado é contra? Aprovado por maioria com voto contra da deputada Marinô Brito. Vamos às emendas. Temos a emenda supressiva número 01 ao projeto de lei número 346. Suprima-se o artigo 5º do projeto de lei número 346. Cadê o... Está na frente. 5, né? Artigo... O artigo 5º, só para os deputados tomarem conhecimento qual é o teor da emenda da deputada Marinô Brito. O artigo 5º diz o seguinte: o parágrafo 3º do artigo 5º da Lei número 8.030, de 21 de julho de 2014, passa a vigorar com as seguintes redação. É esse artigo que a deputada está pedindo. Isso. Gravas, me ajuda aqui. Então, alteração... Essa aqui. Portanto, vou colocar em votação... Vou colocar em votação a emenda de autoria da deputada Marinô Brito. É uma emenda supressiva. Essa emenda pede a retirada do artigo 5º do projeto de lei número 346. Deputados que são contra a emenda permaneçam como estão. Deputados favoráveis à emenda se manifeste. Deputada Marinô Brito, deputado Disseu, se manifestaram a favor da aprovação da emenda. Portanto, a emenda está rejeitada. Deputada Marinô Brito vai justificar o voto. Segundo a mesa, ela pode. A pretensão da norma é estabelecer que sobre a hora trabalhada, para além da carga horária, não incida nenhuma vantagem. Nós pedimos a supressão desse artigo. Exatamente pelo que eu justifiquei ainda há pouco, no regimento, de acordo com o que o regimento prevê de fala para mim, é que a gente não pode abrir mão e diferenciar uma aula da outra. Seja uma aula em regime normal, seja uma aula excedente. O professor é professor em qualquer uma das atividades exercendo a sua aula. Ele está na mesma sala de aula, ele está com o mesmo público. Ele tem o mesmo trabalho para preparar a sua aula. E não é justo que nesta hora excedente, que esta hora
não seja tratada de forma igual à hora normal. Eu queria dizer aqui aos deputados e às deputadas que essa categoria, que eu conheço muito bem, não vai se curvar diante da retirada desses direitos. Nós vamos continuar lutando para reaver esses direitos. Não se trata aqui de não achar bom entrar 850 milhões na área da educação. É bom, é muito bom diante dessa crise. Mas nós não podemos pensar na educação só a curto prazo. A educação tem que ser pensada também na hora que aperta o calo e no futuro, porque nós não sabemos o futuro desse país. Nós não sabemos o que está reservado para o futuro. Um modelo privatista de educação, um modelo que tem congelado o recurso para a educação, que tem cortado o recurso para a educação. Nós queremos reaver a possibilidade de avançar nos direitos e não retroceder nos direitos. E por isso eu apresentei a emenda. Por isso eu propus que igualasse os valores referentes tanto à hora normal de trabalho quanto às horas ministradas de forma excedente. Também como uma forma de complementar os vencimentos dos trabalhadores da educação. Talvez aqui alguns não consigam entender o que significa ter participado de jornadas e jornadas e jornadas de lutas, de debates e debates, de passeatas, de atos, de mesas de negociações, para depois de 35 anos a gente ver conquistas históricas da nossa categoria serem retiradas do nosso tão querido Estatuto do Magistério. Então fica aqui a minha tristeza, minha profunda tristeza pela opção tomada pelo governo, que poderia ter negociado num processo de parcelamento o valor total de 1,4 bilhão para atender o pagamento do piso. A gente quer sim o pagamento do piso, a gente quer sim dinheiro na educação. São 3 anos e o governo está certo de colocar dinheiro na educação. O que o governo não está certo é de retirar direitos e conquistas históricas da nossa categoria. Senhor presidente, justificativa de voto também, senhor presidente. Pode ir, deputado. Senhor presidente, eu votei contra a emenda da deputada Marinô. Pode ir na tribuna, deputado. Senhor presidente, só para explicar o meu voto contrário à emenda da deputada Marinô, é porque eu tenho uma emenda modificativa sobre o mesmo artigo. Então, evidentemente que eu não poderia votar a favor pela retirada do artigo, porque eu quero modificá-lo, deixando mais claro
como serão tratadas as aulas suplementares para os professores do Pará. Muito obrigado, senhor presidente. Emenda modificativa ao projeto de lei número 346, de autoria da deputada Marinô Brito. Altere-se o parágrafo 3º do artigo 3º do projeto de lei número 346, que passa a ter a seguinte redação: parágrafo 3º, o reajuste da gratificação de titularidade acompanhará a correção anual do valor do piso nacional do magistério, estabelecido no mês de janeiro de cada ano. Esta emenda modificativa de autoria da deputada Marinô Brito está em votação. Deputados que são favoráveis, deputados que são contrários à aprovação da emenda, permaneçam como estão. Os deputados favoráveis à aprovação da emenda, por favor, se manifestem. Deputada Marinô Brito, deputado Disseu, deputado Fábio está se manifestando? Não. Então, rejeitada a emenda com os votos contrários do deputado Disseu Tencaten e da deputada Marinô Brito. A deputada Marinô Brito irá justificar o seu voto. Só para deixar claro, porque eu fiz uma manifestação lá no momento da discussão do projeto e já apresentei detalhadamente o que cada emenda dessa significa. E nós propusemos, e que acabou de ser rejeitado, é que o reajuste da gratificação de titularidade pudesse acompanhar a correção anual do valor do piso nacional do magistério, estabelecido no mês de janeiro de cada ano. Foi exatamente isso que foi rejeitado. Ou seja, você estuda, paga para fazer pós-graduação, paga para fazer mestrado, paga para fazer doutorado, se esforça muitas vezes sem ser liberado a sua carga horária para estudar, faz por conta própria e a partir da derrubada dessa emenda do projeto original, o reajuste da gratificação de titularidade não mais acompanhará a correção anual do valor do piso nacional. Ou seja, essa correlação que a gente estabeleceu há décadas, a partir do Estatuto do Magistério, que foi revisto, inclusive, depois do piso nacional dos trabalhadores da educação, dos professores, que disseu. Queria agradecer o voto de Vossa Excelência à emenda. Sei que Vossa Excelência é de uma família tradicionalmente vinculada à educação e sabe também o quanto foi difícil a gente manter essa legislação nesses 35 anos. O quanto foi difícil garantir, inclusive nos planos de cargos e carreiras dos trabalhadores da educação, direitos relacionados à titularidade dos educadores. Custa muito, para quem não sabe, estudar sem apoio do Estado custa muito. E é injusto que a partir de agora esta gratificação de titularidade não mais acompanhará a correção anual do valor do piso nacional. É injusto. Essa votação eu considero uma das mais injustas previstas no projeto do governo, mais injustas, e que Vossas Excelências não conseguiram ouvir, ler
o significado histórico, político, de quem pensa uma educação pública de qualidade, de quem pensa uma educação revolucionária, de quem pensa uma educação pensando no filho do trabalhador, pensando no direito a um futuro digno. Próxima emenda. Emenda de autoria do deputado Bordalo, deputada Silene Couto e deputada Nilce Pinheiro, que altera o artigo 5º no seu parágrafo 3º. Fica assim a redação do parágrafo 3º. O valor da aula suplementar corresponderá ao valor do vencimento base da hora-aula do nível e classe em que estiver inserido o professor, e não será computado para fins de cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Portanto, esta emenda está em votação. Deputados que são contrários à emenda, por favor, se manifestem. E deputados favoráveis à emenda permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade a emenda. A deputada Marinô Brito me toma o projeto e também vai justificar o voto. Me toma o projeto, só tenho ele para ler. Olha, eu não votaria. Já acabou? Encerro essa sessão ordinária e abro imediatamente outra sessão, sendo essa sessão extraordinária, e asseguro a justificativa de voto na tribuna da Casa da deputada Marinô Brito. Trata-se aqui do parágrafo 3º do artigo 5º. Eu não votaria contra, em hipótese alguma, em qualquer emenda vinda de qualquer parlamentar que pudesse, pelo menos, remediar o estrago que esse artigo trouxe, na minha opinião, aos trabalhadores da educação. E nós estamos falando de titularidade, nós estamos falando de direito adquirido. Direito adquirido a partir de formação acadêmica, a partir de estudo, a partir de especializações, de busca e de significados que, ao mesmo tempo, se efetivam nos projetos político-pedagógicos das escolas, mas, ao mesmo tempo, significam um esforço extra, e não do Estado, e não das gestões. Porque tem muita gente em lista de espera na SEDUC, como tem na SEMEC, está sendo feito um mutirão agora para resolver, de professores pedindo, é isso mesmo, Silvia Letícia, é isso mesmo, Josi, pedindo para que seja respeitado esse direito dos trabalhadores da educação. E mais, os trabalhadores precisam ser liberados, precisam ser remunerados, para que as questões da educação sejam tratadas como elas bem merecem. Aqui não se trata só de um problema de recursos. 850 milhões é um dinheiro considerado. É um dinheiro bom que entra para atender a categoria. Aqui se trata de um método. Aqui se trata de um processo político. Porque ao mesmo tempo que dá, segura. Ao mesmo tempo que coloca, retarda o cumprimento de outras etapas, deputado Osório, que poderiam ser
um acúmulo para melhorar, para dignificar, para garantir que quem dera as prefeituras, todos os prefeitos que se comprometem com a educação tivessem essa possibilidade de injetar recursos para melhorar a qualidade da educação. Porque se trata de educação não apenas como um direito e um dever do Estado, mas a educação precisa ter qualidade. E a qualidade pressupõe formação. Formação continuada. Pressupõe democratização. Pressupõe respeito à dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Então, queria dizer que acompanhei a emenda porque eu considero que ela é importante, já que a nossa foi rejeitada.